Olá, bom dia, boa tarde e boa noite a todos aí que acompanham o meu canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o VV e estou aqui com mais uma sequência de videoaulas sobre matemática, né? Agora dando prosseguimento àquele assunto da semana passada, que era porcentagem. Em nossa última videoaula nós falamos um pouco sobre o que é porcentagem, demos uma definição e passamos um apanhado geral, fizemos um apanhado geral sobre o que é taxa percentual, né? Ou porcentagem, né? Temos alguns exemplos básicos, só que não apresentamos nenhum caso concreto. Então, nessa videoaula aqui, vamos começar com um caso prático aí, como é que se resolve um caso envolvendo porcentagem na vida real. Então, eu tenho a seguinte situação. Vamos supor que eu desejo saber quanto que corresponde 50% de 80. Então vamos supor, eu for lá na minha loja preferida de eletrodomésticos e tá lá a placa. Só hoje, produto que era vendido a R$ 80, né? Hoje excepcionalmente está sendo vendido com 50% de desconto. Tá, mas 50% de desconto, mas por quanto que eu vou pagar por esse produto? Eu tenho que fazer um cálculo. É lógico, óbvio, né, que o cara vai colocar o valor final, né? Mas vamos supor uma hipótese assim absurda que o cara não coloca. Deixa ele lá como incógnita, fazendo um mistério, né? Só põe a seguinte situação, 50% de 80. Como é que eu resolvo isso? Bom, existe um dispositivo prático, muito fácil de usar, chamado regra de 3. Só que para você conseguir usar a regra de 3, primeiro você precisa saber atribuir grandezas, né, aos valores. Então vamos supor a seguinte situação. Você está ouvindo lá o seu programa preferido de esporte lá no rádio e o locutor diz o seguinte: o time tal, ele teve 100% de aproveitamento neste campeonato. O que isso quer dizer? Vamos supor que estava sendo disputado nesse campeonato 200 pontos. E esse time que foi mencionado aí no começo, ele chegou a atingir esses 200 pontos. Ele conseguiu todos os pontos possíveis de serem atingidos. Portanto, ele teve 100% de aproveitamento. Isso que é atribuir grandezas. Ok? Então, aqui no caso da nossa regra de 3, como é que podemos fazer? 80% corresponde a quê? Em algum momento no nosso cálculo, será que nós vamos trabalhar com grandezas monetárias aqui maior do que R$ 80? Não, né? Que 80 aqui é o nosso parâmetro. Mas como ele está dando um desconto aqui, podemos deduzir que o nosso resultado vai ser um número inferior a 80. Não vai ser R$ 80. Vai ser um número inferior. Então esse 80 aqui é um valor, maior valor com que nós vamos trabalhar nesse cálculo aqui. Então podemos dizer que esse 80 ele corresponde a 100%. Correto? Muito bem. E agora, como é que eu faço? Bom, agora é o seguinte, uma coisa que você tem que observar aqui é saber manter a ordem das coisas, saber organizar os dados nessa pequena tabela aqui. Do lado direito aqui, eu estou trabalhando com a porcentagem. E do lado esquerdo, eu estou trabalhando com valores monetários. Então eu devo manter uma ordem, né, na colocação dos dados. Desse lado aqui sempre porcentagem e do outro lado aqui do lado esquerdo sempre valores monetários. Como eu estou trabalhando, ele quer saber aqui quanto que equivale a 50, eu vou colocar 50%, né, desse 80, né? Esse 50% que responde a esse 80 aqui, né? Mas agora, e desse lado aqui, o que eu ponho? Eu vou colocar a incógnita que eu quero descobrir. Eu sei quanto que vale esse 50%? Não, é o que eu quero descobrir, é isso, não é? Não é isso que eu quero descobrir? Lá em matemática, quando a gente não sabe de uma coisa, nós dizemos que temos uma incógnita, né? Vamos supor um x. Vamos atribuir um valor x aqui. Isso é uma incógnita. Que eu não sei quanto que equivale 50%. Tá? Veja que ficou organizado. O resultado que eu vou obter desse valor x aqui é um valor monetário também. Veja que a porcentagem ficou desse lado aqui. Desse lado aqui, todos os valores monetários. Minha resposta será um valor monetário.
porque eu quero saber quanto que equivale a 50% de sobre R$ 80, por no caso aqui. Então, o x tem que ficar desse lado, que é a nossa incógnita. Então, agora aqui eu consigo fazer tranquilamente a aplicação de uma regra de 3. O que é a regra de 3? Eu vou multiplicar em cruz esses valores aqui. Então, eu vou pegar esse x aqui, multiplicar pelo 100, vou igualar a 80 multiplicado por 50. Então, vou fazer da seguinte forma. 100x é igual a 80 multiplicado por 50. Ok? Então, eu coloco lá 100x é igual a 80 vezes 50. Eu já fiz o cálculo aqui do lado, vai dar 4.000. Ok? Agora eu isolo o x aqui e coloco 4.000 dividido por 100. Por que dividido por 100? Veja bem, esse 100x, onde estava esse 100? Ele não estava aqui do lado do x? Olha o que ele fez. Como ele estava multiplicando esse x aqui, quando eu vou passar ele aqui para o outro lado do sinal de igualdade, se ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo, ele inverte. Então vai ficar 4.000 dividido por 100. Agora eu faço a simplificação. Aqui, como tem no caso da parte da unidade, da dezena, tudo zero, então eu consigo cancelar aqui tranquilamente e me sobra apenas 40 dividido por 1. Como todo número que é dividido por 1 acaba resultando nele mesmo, aí eu vou ter lá 40 dividido por 1 é igual a 40. Portanto, esse aqui é o valor da minha incógnita, que é o valor que eu estava procurando aqui desde o início do nosso cálculo. Portanto, 50% de 80 corresponde a 40. No caso aqui, né, como estou trabalhando com valores monetários, serão R$ 40. Ok? Bom, gente, uma dica. Esse aqui já está resolvido, tá? Esse aqui é o valor que eu estava procurando. Ok? É assim que se resolve. Agora, uma dica. Sempre que vocês forem trabalhar com porcentagem, na verdade, qualquer problema que envolva a matemática, é muito importante vocês darem assim uma atenção especial à interpretação do problema. O pessoal costuma errar essa parte aqui, da montagem aqui da regra de 3, por causa de uma bobeira enorme. A pessoa não interpreta corretamente o problema e acaba atribuindo valores absurdos. Então o cara coloca lá que 80 corresponde, por exemplo, a 50% aqui. O cara não entendeu nada. Esses 80 aqui correspondem a 100%. Só que o cara não presta atenção no problema, no que está sendo enunciado ali na questão, né? E acaba invertendo valores aqui. Aí, naturalmente, o cálculo vai sair errado, não tem jeito. Então, gente, sempre antes de você começar a montar essa tabelinha aqui, leia uma vez, leia duas vezes, leia 3 vezes, leia quantas vezes forem necessárias os problemas. Geralmente, problemas de matemática, eles não têm um texto muito grande, não vai ser tão cansativo assim. Leia quantas vezes forem necessárias, até vocês conseguirem ter uma visão assim geral, uma visão global de todos os dados que envolvem aquele problema. Quando você conseguir ter uma visão bem clara do que corresponde cada valor ali dentro do problema, né? Aí sim vocês partem aqui para a elaboração da sua regra de 3. Vocês conseguindo elaborar corretamente isso daqui, a chance de vocês errarem o cálculo é mínima. Tá? Pode ser que vocês errem lá no cálculo de padaria, talvez, contas básicas, talvez vocês errem aí. Mas vocês acertando essa parte aqui, a chance de errar é mínimo, tá? Geralmente, assim, em livros de matemática, as contas apresentadas elas trabalham muito assim com zeros, então geralmente trabalham com números que não necessitam ali de calculadora ou cálculos muito elaborados ali de divisão com muitas passagens, porque geralmente são questões que acabam atrasando muito assim o andamento da aula. Por exemplo, numa prova, dificilmente o professor vai trabalhar com números muito quebrados ali. Geralmente números redondos, 80, 100, 150, tá?
para facilitar a vida do aluno, para ele não precisar ficar fazendo muita conta de divisão, aquelas contas enormes, com o resto, tudo. Geralmente contas que dão exato na divisão, aqui, por exemplo, deu exato, né? A divisão. Geralmente o professor trabalha com esse parâmetro, trabalhar com números fáceis para facilitar até a vida do aluno e a vida até dele para ele poder corrigir, tá? Então se preocupe muito com a interpretação do texto para conseguir elaborar corretamente essa parte aqui da regra de 3. Você conseguindo montar essa parte aqui, chance de errar é mínima. Ok, pessoal? Então, obrigado aí por ter escutado minhas dicas aí. Eu espero que vocês tenham compreendido. Não é difícil isso daqui. Você só tem que prestar atenção mesmo. É questão de prestar atenção e treinar. Faça o mesmo exercício uma, duas, três, quatro vezes. Até vocês conseguirem ter uma visão do que está acontecendo aqui com os valores. Ok? Então, é isso aí. Se gostou do vídeo, dá um likezinho aí. Se não gostou, dá um like também, que a gente agradece. E até a nossa próxima videoaula aí, onde eu vou continuar com o assunto aí de porcentagem. Valeu, pessoal? Então, um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.